mas de um colegiado. Para o reformador, os pontos fundamentais da ordem eclesiástica eram questões de fé. A seguir, temos o exemplo dado pela Igreja Reformada da França, que foi também uma das igrejas mais antigas do movimento reformado, quase que ao mesmo tempo com o surgimento desse movimento na Suíça. A disciplina da Igreja Reformada da França foi promulgada pela primeira vez em 1559. Os presbíteros eram nomeados no próprio consistório e, não havendo objeção por parte da congregação, eram ordenados com oração solene em pé diante do púlpito. O seu ofício era, junto com os pastores, supervisionar a igreja, zelar pela frequência dos membros ao culto público e à ceia do Senhor, informar erros de conduta e julgar os acusados. Os mandatos eram breves, mas os presbíteros eram incentivados a permanecer no ofício por tanto tempo quanto possível. Mediante nomeação, eles podiam tomar assento nos concílios superiores da igreja. Na celebração da ceia, havendo falta de pastores, os presbíteros e diáconos, sendo, literalmente, conforme diz esse documento básico da Igreja Reformada da França, os braços e as mãos do pastor, podiam ajudar na distribuição dos elementos. Na Holanda, entre os anos de 1564 e 1571, foi criado um sistema de governo eclesiástico baseado em Genebra e muito semelhante ao dos huguenotes, ou seja, dos calvinistas franceses, no qual o presbítero tinha o seu devido lugar. Ele possuía consideráveis responsabilidades pastorais e devia manter estreito contato com as pessoas do seu distrito para promover o conhecimento e a prática da fé cristã. Então nós vemos como, um a um, os diferentes países da Europa nos quais se implantou a fé reformada e as igrejas calvinistas foram adotando essa instituição tão importante do presbiterato para o bom governo e o bem-estar das comunidades evangélicas. No que diz respeito à Escócia, o reformador João Knox e seus companheiros estavam a par das práticas de diferentes igrejas reformadas. Eles sabiam que havia algumas variações nas diferentes igrejas reformadas no que diz respeito ao presbiterato. De acordo com esse documento básico da Igreja Escocesa, que foi o primeiro livro de disciplina de 1560, os presbíteros deveriam ser, abre aspas, homens com o melhor conhecimento da palavra de Deus e a vida mais limpa, homens fiéis e de conduta mais honesta que possam ser encontrados na igreja. Fecha aspas. Devia haver eleição comum e livre. A eleição era anual, sendo habitual a reeleição. A função do presbítero e do diácono era assistir o ministro em todas as questões públicas da igreja, particularmente na disciplina eclesiástica e na administração dos assuntos gerais da igreja. O consistório tinha um papel central na eleição dos ministros e exercia a disciplina sobre todos, inclusive os pastores. O segundo livro de disciplina da Igreja Reformada ou Presbiteriana da Escócia, de 1578, fala do presbiterato como uma função espiritual tal qual o ministério, acrescentando que os presbíteros, uma vez legalmente chamados ao ofício e tendo os dons de Deus adequados para exercer o mesmo, não devem abandoná-lo, embora nem todos os presbíteros tivessem de estar na ativa. O lugar dos presbíteros nos concílios superiores da igreja é deixado claro nesses documentos básicos, constitutivos da Igreja Reformada da Escócia. Quanto à disciplina corretamente entendida, consistia no interesse pelo bem-estar espiritual e moral
do indivíduo e da comunidade, e no estabelecimento de um padrão cristão de pensamento e conduta. Conforme diz o segundo livro de disciplina, como os pastores e os doutores devem ser diligentes em ensinar e plantar a semente da palavra, assim os presbíteros devem ser zelosos em buscar o seu fruto nas pessoas. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão bíblica da disciplina cristã, para não acharmos que os presbíteros, nos seus primeiros tempos, nessas diferentes igrejas dos diversos países da Europa, eram homens que estavam apenas preocupados em punir as pessoas ou em vigiar a vida das pessoas para encontrar irregularidades que pudessem ser punidas. Essa preocupação e esse zelo com a disciplina refletia o fato de que a fé cristã não era simplesmente uma coisa a ser abraçada ou aceita intelectualmente, mas vivida concretamente na vida diária. Existem algumas peculiaridades interessantes no que diz respeito a esse segundo livro de disciplina da Igreja Presbiteriana da Escócia, livro esse de 1578. Em primeiro lugar, a criação do presbitério, que foi a grande contribuição da Escócia para a forma de governo presbiteriana. O presbitério era composto de pastores, doutores ou mestres e presbíteros. Os diáconos perderam as suas responsabilidades de governo. O consistório passou a denominar-se presbiterato da igreja ou sessão, que é o nosso atual conselho. E, finalmente, o presbiterato passou a ser vitalício. Um dos documentos aprovados pela Assembleia de Westminster, que foi aquela extraordinária assembleia promovida pelos puritanos ingleses na década de 1640, um dos documentos aprovados por Westminster foi a forma de governo eclesiástico presbiterial, em 1645, que afirma o seguinte: como havia na igreja judaica anciãos do povo unidos aos sacerdotes e aos levitas no governo da igreja, assim Cristo, que instituiu o governo e líderes na igreja, supriu alguns em sua igreja, além dos ministros da palavra, com dons de governo e com o encargo de exercê-los quando chamados para isso, os quais devem associar-se ao ministro no governo da igreja, oficiais esses que as igrejas reformadas geralmente denominam presbíteros. O texto prova acrescentado foi 2 Crônicas 19, de 8 a 10. E sobre isso também pode ser consultada a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 31, primeiro parágrafo. Passando agora aos Estados Unidos, esse país que foi tão importante e continua sendo muito importante na história do movimento reformado, já no século XVIII, algumas igrejas possuíam presbíteros. Quando se formou o presbitério de Filadélfia, o primeiro concílio da igreja presbiteriana norte-americana, em 1706, somente compareceram ministros. Porém, nas reuniões seguintes houve também a presença de presbíteros. Quando foi criada a Assembleia Geral, ou seja, quando completou-se a organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, em 1788, adotou-se uma Constituição que incluía uma forma de governo. Um breve capítulo, intitulado Dos Presbíteros Regentes, que permaneceu inalterado por quase um século, afirmava: os presbíteros regentes são os representantes do povo, escolhidos por este com o propósito de exercerem governo e disciplina, em conjunto com os pastores ou ministros. Esse ofício tem sido entendido por grande parte das igrejas protestantes reformadas, continua esse documento, como designado nas Escrituras Sagradas com o título de governos, e se refere àqueles que presidem bem, mas não se afadigam na palavra e